Boa tarde, igreja amada, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudade de vocês, meus irmãos. Eu pedi para os meus filhos baixar um Zoom, alguma coisa aí, para a gente tentar fazer alguma coisa ao vivo, mas eu sou meio analfabeto no que diz respeito a esses recursos tecnológicos. Mas eu gostaria de, hoje à tarde, neste dia, domingo do Senhor, dia da ressurreição, poder compartilhar com vocês um pouco, uma semente da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está lá em Salmos número 66. Peço que vocês estejam abrindo esses Salmos. Vamos ler versículos 16 ao 20, vamos meditar e dessa forma vamos nos edificar no Senhor. Sabe, amados? Nenhuma semente de medo deve entrar e brotar em nossos corações. De jeito nenhum. Nós confiamos em Deus. Essa pandemia vai passar. Sabe, Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Deus criou a cada um de nós com o dom e a capacidade de poder estudar, de poder meditar, de poder adquirir conhecimento e dessa forma lutar contra as intempéries da vida, lutar contra tudo aquilo ao nosso redor que nos aflige. Então nós damos glórias a Deus pelos cientistas que estão pesquisando medicamentos, que estão pesquisando vacinas, que estão pesquisando cura para esse coronavírus. Isso aconteceu, não é a primeira vez na história da humanidade, e se Jesus Cristo demorar um pouco mais, não será a última. Há 100 anos atrás, 1918, aconteceu uma outra gripe, chamada gripe espanhola. Milhões e milhões de pessoas foram mortas ao redor do mundo. Passou. Hoje nós temos a coronavírus. Há 120 anos atrás, aqui no Ceará, houve uma grande pandemia. Pandemia não, uma grande circulação de uma doença. E foi terrível. Em uma só noite, aqui em Fortaleza, morreram 1.000 pessoas devido à varíola. Não tinha cura, não tinha vacina. Foi terrível, era um período, há 120 anos atrás, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, milhares de pessoas morreram. Crentes ou não, milhares de pessoas morreram devido à varíola. Mas passou. Vivos ou mortos, os que glorificaram a Deus permanecem para todo sempre. Então confiemos no Senhor, confiemos no Senhor e glorifiquemos a Ele, o doador da vida, o sustentador da vida, o galardoador da vida a todos nós. Salmos 66, versículos 16 ao 20. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém. Salmo 66, amém. Glória a Deus. Ele começa assim falando para as pessoas: venham, escutem todos, venham, ouçam, porque eu tenho uma coisa importante para dizer. Ouçam. Sabe, amados, nós podemos estar limitados fisicamente devido a toda a circunstância social mundial, mas nós podemos sim continuar através das redes sociais falando: olha, escutem. A situação pode estar ruim, mas eu tenho uma mensagem de fé para compartilhar. Eu tenho uma mensagem de esperança para compartilhar. Escutem, eu quero falar para vocês o que Deus fez por mim. Eu quero falar para vocês, contar para vocês que Ele fez muita coisa por mim. E diz no versículo 17: a Deus clamei com os lábios e com a língua o exaltei. É isso, irmãos, que deve haver em nossos corações. Temor a Deus, amor a Deus, fidelidade a Deus. Olha, nós paramos aquele ritmo da vida. Nós diminuímos o ritmo, estamos aqui num stand-by.
E nesse momento nós podemos refletir sobre nós mesmos. Nós podemos refletir sobre a nossa relação com os nossos parentes, a nossa família. Nós podemos refletir mais a nossa intimidade, a nossa relação com Deus. E essa reflexão deve produzir em nós uma atitude de glorificação. Glória a Deus! Glorifica a Deus! E escutem todos, escutem todos. Eu estou aqui para contar o que Ele fez por mim. E por causa disso eu quero glorificar ao Senhor. Com minha língua eu quero exaltar ao Senhor. Com meus lábios eu quero chamar a presença de Deus para a minha vida. Sabe? Deus fez muita coisa por você e por mim, meu irmão, minha irmã. Deus fez e faz muita coisa. Eu quero dizer, a maior coisa que Ele fez foi Ele ter dado o seu Filho para morrer na cruz por você e por mim. A morte de Jesus na cruz foi o ponto principal daquilo que Cristo fez por nós. A morte de Jesus na cruz foi o ápice da demonstração do amor de Deus. Nós temos que entender isso. Nós temos que procurar compreender essa verdade. Nós precisamos entender que por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz, nós hoje podemos ter a salvação. Por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz, nós temos a vida eterna. Por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz, nós temos a porta do céu aberta para a nossa moradia eterna. Por causa do que Cristo fez na cruz, nós podemos assim viver um corpo espiritual, viver num corpo espiritual, viver uma família espiritual, criada por Deus, não foi criação de pastor nem de homem nenhum, não. A família espiritual, por causa de Cristo na cruz, nós hoje podemos ter aquela fé viva e verdadeira. Sabe, irmãos, sabe, igreja, sabe, amados, nós temos que ter essa disposição, nós temos que ter essa fé, nós temos que ter esse entendimento. Cristo Jesus na cruz foi a maior coisa que Deus fez por nós. E por causa de Cristo na cruz, nós hoje temos o Espírito Santo morando em nossos corações. Por causa de Cristo ter morrido na cruz, Deus nos santificou e nos colocou numa posição de salvo, de lavado, de remido, de restaurado, de ressuscitado. Por causa de Cristo Jesus na cruz. É por isso que nós podemos clamar com os lábios e dizer para todos: ei, escuta, 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 eu tenho algo a falar, eu tenho algo a dizer, eu quero contar o que Deus fez por mim. Ah, irmãos, e aqui o salmista, ele faz uma grande advertência. No versículo 18 ele diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu guardasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu vivesse uma vida dupla de pecados e ao mesmo tempo de crente, o Senhor não me ouviria. E aqui ele faz uma advertência para aquele tipo de pessoa que tem pecados, tem pecadinhos de estimação. Ele faz uma advertência para cada um de nós: olha, para com isso, para com isso, para com isso. Porque o pecadinho de estimação, ele pode ser um pecadinho hoje, mas ele vai crescendo. As raízes das trevas, daquele que surgem do pecado de estimação, vai se fortalecendo e vai acorrentando todos os aspectos da alma do indivíduo. E ele aqui está dizendo: se eu tivesse guardado esse pecado, se eu tivesse retido esse pecado, se eu tivesse vivido desse pecado dia após dia, isso me impediria de relacionar-me com Deus. Porque Deus fala em Isaías 59, versículos 2, os vossos pecados, os seus pecados, fazem separação entre vocês e Deus. E quando nós assim guardamos o pecado no sentido de vivê-lo todos os dias, nós estamos nos acorrentando de novo. Porque uma coisa é Deus nos libertando dos pecados através do sangue de Cristo. Outra coisa bem diferente é a gente tentar se justificar dos nossos pecados escondidos, dizendo: Deus vai perdoar, Deus vai perdoar, Deus vai perdoar. São duas coisas diferentes. Uma coisa é Deus, pelo sangue de Cristo, nos lavar, nos redimir, nos restaurar e nos colocar numa posição de santidade.
Outra coisa é a gente aparentar santidade e dizer Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, e guardando no coração os pecados escondidos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu não guardei pecado. Ele está dizendo, eu continuo pecador, eu sou um pecador, eu luto contra o pecado, mas eu confesso, eu não guardo, eu não acalento, eu não desenvolvo, eu estou aqui dia a dia lutando contra o pecado. É por isso que eu sei que Deus me ouve, porque eu estou lutando, eu quero ser diferente, eu quero viver diferente, eu quero lutar e eu não vou desistir nunca. E é para isso que Deus te chamou. Olha, o sangue de Cristo te lavou, te restaurou, para que você vivesse uma vida diferente, para que você vivesse agora uma vida de santidade, para você agora vivesse uma vida buscando a glória de Deus e o caráter de Cristo em nossos corações. E isso envolve uma luta pessoal, envolve uma luta diária, envolve uma luta persistente, envolve uma luta que só vai se acabar na hora da morte. E até lá, a gente vai confessar os nossos pecados a Deus. Até lá, a gente vai dizer, Deus me ajuda, Deus me dê forças, Deus, eu não quero guardar esses pecados escondidos, Deus, eu não quero me acorrentar nesses pecados costumeiros, eu quero lutar, eu quero batalhar, me ajuda, Senhor. Quando a gente tem essa atitude, tenha certeza, Deus te escuta. Deus te escuta. Deus te escuta. Sabe, amados? Versículo 19 do Salmo 66 diz assim: mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi. Sabe, irmãos? Lá em Hebreus ele fala que é preciso ter fé aquele que está se aproximando de Deus. Quem se aproxima de mim, diz Deus, é preciso ter fé. Sabe, amados, Deus nos chama para nos aproximarmos dele. Deus nos chama para nos relacionarmos com Deus. E esse chamado de Deus, olha, venha, significa ter uma vida de fé. E ter uma vida de fé significa ter uma vida de luta contra o pecado. Significa ter uma vida de confissão de pecados a Deus. Significa ter uma vida de querer estar perto de Deus. E esse momento é importante. Porque nesse momento de dificuldade, todas as pessoas buscam Deus. Oh, Deus me ajude, oh, Deus me ajude, oh, Deus me ajude, oh, Deus me ajude. Na hora que passa a dor de barriga, aí cada um esquece de Deus. Mas nós não. Nós não. Nós queremos Deus e queremos nos aproximar de Deus. E essa é uma grande pergunta, meus irmãos. Você está querendo se aproximar de Deus? Você está querendo buscar Deus? Você está dizendo, olha, aquele que se aproxima de mim. Significa que tem gente que não quer se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus para ver aquilo que Deus fará por você. Se aproxime de Deus para ver aquilo que Deus faz em você. Se aproxime de Deus para ver aquilo que Deus está fazendo através de você. Se aproxime de Deus para viver um relacionamento onde Deus é o melhor e a melhor porção da nossa vida. Deus me ouviu. Olha a certeza aqui do salmista. Deus me ouviu. E Deus te ouve. Deus te ouve, Deus te escuta, Deus ele está atento a você, porque você tem fé, meu irmão, porque você está lutando contra os pecados, meu irmão, e qualquer que seja, orgulho, luxúria, lascívia, arrogância, prepotência, impiedade, frieza, não sei, mas você está lutando. E por isso você vai poder contar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo por você. Deus me ouviu. Deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus, versículo 20. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem se afastou de mim o seu amor. Ele não te rejeita. Coloque no altar de Jesus Cristo, no altar do Pai, no altar do Espírito Santo, as tuas orações. Ele te escuta. Ele sabe as tuas necessidades. Sabe os teus anseios. Sabe as tuas dificuldades. Conhece as tuas alegrias. Ele te escuta. Ele te escuta. Porque você não está acalentando o pecado no teu coração. Não está guardando o pecado no teu coração. Não está criando pecadinhos ou pecadores de estimação. Ele está te ouvindo.
E tenha certeza do amor dele por você. Ele não afastou de mim o seu amor. Ele te ama, ele me ama, ele nos ama. Porque Deus está presente em nossas vidas. Sabe, amados? Aproveitemos esses momentos para chamar as nossas famílias e dizer: esposa, marido, filhos, pais, eu tenho uma coisa para contar. Eu tenho uma coisa para contar. Eu quero contar o que Deus fez por mim. Aproveitemos. Usemos as redes sociais para dizer: ei, eu tenho uma coisa para contar. Eu quero contar o que Cristo fez por mim na cruz. Eu quero contar as bênçãos de Deus por mim e por você na cruz. Igreja cristã, graça e poder. Usemos os nossos lábios para sair palavras de glórias, palavras de aleluias, palavras de louvor, palavras de amor, palavras de fé, palavras de confiança, palavras de esperança. Porque Deus está perto da gente. Que Deus abençoe vocês, amados. Muitas saudades. Deus seja com vocês. Paz, guerreiros, paz, paz, paz.